Não sei se você sabe, mas toda quarta-feira a gente lança um episódio de um podcast, né, no qual eu sou host, faço lá parte do projeto do podcast. E toda quarta-feira a gente lança um episódio. Hoje foi a gravação de um episódio, né, com a doutora Jéssica, que ela trabalha no SUS. Ela é dentista do SUS e ela já trabalhou nos três setores, nas três áreas de atuação, no caso, dentro do hospital, fazendo cirurgia, no setor médico, que eu não lembro agora o nome exatamente, e na área agora, que seria a primária, né, a base. E hoje, na conversa com ela, eu pude notar algumas coisas que tinha dentro de mim ali com relação a pensamentos com relação a SUS, que eu acabei tendo uma interpretação um pouco mais com a mente aberta, né, para ouvir um pouco e entender um pouco melhor por que que acontecem algumas coisas. E eu pude absorver algumas coisas que eu queria de fato compartilhar aqui com vocês, porque talvez você também possa ter uma imagem deturpada ou diferente, enfim, de alguma forma que não é a que de fato acontece com o SUS. Eu não estou aqui para realmente defender se o SUS é bom, se é ruim, se é A ou B, se é Lula ou Bolsonaro. Não, eu não estou aqui para partidarismo, para militar para nenhum lado. Eu estou aqui para falar sobre o Sistema Único de Saúde, o que ele é de fato, e se ele agrega ou não valor na sua vida, o que ele pode te agregar ou não. Tá? De forma geral, o que é o SUS? O SUS nada mais é do que o Sistema Único de Saúde. É uma Não é somente você ir para um hospital e receber atendimento de graça. O SUS é muito mais do que isso. A vigilância em saúde faz parte do SUS. As questões endêmicas, por exemplo, a dengue, quem organiza isso também é a questão do SUS. Então, assim, é uma série de fatores. Vigilância sanitária, até questão de coisas do porto que chega, aeroportos também, essa questão de vigilância nessa situação, tudo é abraçado pelo sistema do SUS. Então o SUS é um sistema, não é um plano, né? Não é um plano de saúde, é muito mais do que somente só a questão hospitalar. Tem toda uma organização por trás. E às vezes a gente fica tão nichado naquele pensamento de ser somente a questão hospitalar que a gente esquece de olhar todo o resto. Na minha visão como área de saúde hoje, eu vejo que de fato o SUS é importante, ele é necessário aqui no Brasil, claro, né, eu vejo que ele é necessário para boa parte do mundo, ele seria interessante. Só que, assim, da forma que ele é hoje, ele é assim no Brasil, né? Tem outros países, mundo afora aí, que possuem um sistema até que meio que parecido como é o SUS no Brasil, mas até então, bom, até onde eu sei, não existe nenhum outro com o mesmo nível de organização que é o SUS. Por mais desorganizado que você acredita que ele possa ser, acredite, ele tem uma organização. E eu vou te explicar aqui por que que eu digo isso. Vamos lá. Vamos supor que você amanheceu doente, não sei, a sua família, e alguém da sua família, seu filho, uma esposa, seu marido, não sei, alguém da sua casa amanheceu doente, você precisa levar a um hospital, um serviço de pronto atendimento, uma casinha, uma UBS, alguma coisa que vá, algum órgão, né, sim, você vai ter uma assistência de alguma forma ali para, querendo ou não, ter uma assistência à saúde, de fato, ali, emergencial, beleza? Dependendo da gravidade, se for um acidente, se for só uma gripe mesmo, como eu falei, você vai levar para cantos específicos, né? Se for um acidente, você vai levar provavelmente para um hospital. No caso aqui na minha cidade, é um hospital de referência, um hospital de traumas, né? Ali provavelmente. Agora, se for um resfriado, uma febre, você vai levar para um serviço de pronto atendimento. Ou até mesmo para uma casinha, né? Que pode ser mais próximo da sua casa, se estiver no horário ali, talvez você vá levar ali. Hoje está muito mais comum até mesmo levar para as unidades de saúde da família, né? Que estão começando a implementar cada vez mais isso nas cidades, nos municípios, né? Aqui no Brasil. E aí você chega lá, você se depara com uma fila. E você começa a ficar revoltado por causa daquela fila, porque você está doente, ou seu familiar está doente, um parente seu ali está doente, e você quer simplesmente ser logo atendido. E aí você vê que demora 1 hora, 2 horas para fazer aquele atendimento e você fica agoniado com tudo aquilo. E de fato eu te entendo, eu sei que é revoltante, eu passei já por isso inúmeras vezes. Eu pessoalmente já passei por isso inúmeras vezes. Eu sou jiu-jiteiro, pratico atividade física há muitos anos, então eu já me machuquei inúmeras vezes, já quebrei braço, já me machuquei tornozelo, já torci pé, eu já precisei de assistência hospitalar inúmeras vezes, já
O pai recentemente estava com problemas também e precisou ir para o pronto atendimento, demorou muito para fazer os atendimentos dele. Mas, vou te confessar, se não fosse o serviço de pronto atendimento, a gente não sabe por onde a gente estaria hoje. Porque, querendo ou não, é graças ao SUS que a gente tem a nossa saúde do jeito que está. Porque ela poderia estar bem pior, acredite. Poderia estar muito pior. Se com o SUS você é dizendo que está ruim com o SUS, antes dele era bem pior. A taxa de mortalidade diminuiu, ou melhor dizendo, a idade das pessoas começou a ficar mais avançada, né? As pessoas começam a morrer mais tarde, vamos dizer assim. Porque o SUS ajuda na preservação da saúde das pessoas. Você acreditando ou não. Você querendo ou não, o SUS faz isso. Porque, bom, é um atendimento gratuito. Muitas pessoas não têm condições de ter plano de saúde, talvez o trabalho da pessoa não tenha um plano de saúde, a pessoa não tem condições de pagar um plano de saúde próprio, ou se não for por plano, vai ter que pagar à vista. E, bom, quem já fez um tratamento à vista, um procedimento ali com médicos de pagar, ficar pagando exames, as consultas, tu sabe que é caro para ficar essa constância. Uma vez você até vai, 2, 3, 4 vezes ali, é mais complicado. Então, às vezes é necessário realmente um plano de saúde. E aí, se não fosse o SUS, muitos de nós estaríamos perdidos. O SUS tem problemas? Tem. Com certeza, o SUS tem muitos problemas. O maior problema do SUS é organizacional, é a burocracia que rola por trás. Porque para tudo que tem ali no SUS, para todas as demandas, para comprar luva, para comprar anestésico, para comprar material, insumo, seringa, qualquer coisa que vai precisar usar naquela unidade de saúde, vai passar por uma licitação, que nada mais é do que mais uma burocracia para acabar, de certa forma, atrasando tudo. Claro que a ideia não é atrasar, mas é porque, como é público, precisa passar por uma licitação exatamente para tirar um pouco da corrupção. Claro que não dá para tirar tanto assim a corrupção, a gente sabe que existe corrupção, independente do que tem ali. Quando a pessoa quer fazer o mal, ela vai fazer o mal. A corrupção, ela vai existir, independente do que a gente faça ali, do que tem. A gente sabe disso. Infelizmente, a população é corrupta e os políticos acabam fazendo e seguindo isso também. Os órgãos acabam seguindo as mesmas coisas, porque a população é assim. Os nossos representantes estão lá representando o povo. E o povo, a maior parte do povo é assim. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil ainda hoje. Então, abre aspas, o problema do Brasil é o brasileiro. Mas enfim, vou deixar essa história para outro dia. Com relação ao sistema, o grande problema aqui realmente é essa questão organizacional. Então, como é uma demanda muito grande de atendimentos, assim, eu vou falar pela odontologia. O que a doutora Jéssica estava conversando comigo hoje é que ela atende 8 pacientes no horário de serviço dela ali de manhã. Por exemplo, ela pega 8 fichas para atender aqueles pacientes. Ela tem uma carga horária de 20 horas ali. E aí ela vai atender o paciente de 8 às 11 ou até meio-dia, não lembro agora. E aí ela tem 8 pacientes para atender naquela manhã. Porque quando for o horário da tarde, vem um outro dentista para fazer mais uma ficha, mais 8 fichas de 8 pacientes. Ou seja, só ela atende, metade daquele dia ela tem que atender 8 pessoas diferentes. Então, assim, apesar de que você esteja ali talvez esperando uma fila gigante, acredite, quem está atendendo lá tem muito paciente sendo atendido ao mesmo tempo. A questão é que é tanta gente precisando de atendimento, que acaba que realmente acaba demorando muito para você poder fazer o seu atendimento, talvez o seu procedimento, a sua consulta de rotina, ou então simplesmente você fazer a sua primeira avaliação ali, que tem muita gente que precisa fazer uma avaliação, que nunca fez uma limpeza. Talvez você só quer levar seu filho para um acompanhamento, saber como é que é o dentista, porque você tá com dor, você simplesmente, claro, por volta dos 20 anos, começou a ter ali a questão do siso incomodando, e você quer realmente ter certeza se é o teu siso, se tu vai precisar extrair ou não e tal. E aí você não tem como pagar no particular e acaba indo na unidade de saúde, né, ali para poder, de fato, fazer um procedimento ou um atendimento emergencial para poder ver se aquilo realmente é o siso ou não, enfim. E aí você vê aquela fila, já se desespera, e a demora para poder fazer. Realmente, cara, demora. Não vou dizer pra ti que não demora, e eu acho que esse é um dos grandes problemas do SUS. A demora. Se não fosse a demora, o SUS seria perfeito. Perfeito, pelo menos pra gente, paciente, né? Porque
Cara, você não pagar, por exemplo, por uma tomografia, que é um exame mais caro, por uma ressonância, você não pagar para ir num cardiologista, que o Brasil precisa muito, né? De muitas pessoas precisam fazer tratamento para pressão alta, por exemplo. Você não pagar no endócrino, não pagar um neuro, porque imagina, você sabe quanto é a consulta com um neurologista? Pois é. Então, você não pagar esse tipo de consulta é muito paga pelos impostos, né? Claro, mas digo ali, não pagar ali na hora, naquele dinheiro para uma consulta particular, você está fazendo isso através do SUS, é uma vantagem muito grande. Então, o preço a se pagar é a demora. E eu entendo isso, eu entendo. É realmente frustrante. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente vai ter que viver um pouco mais, porque, bom, imagina, o Brasil, ele é um país gigantesco. Ele é um país, assim, quase que continental. Ele pega quase 70% da América do Sul. Ele é um país gigantesco. Gigantesco. E muitos estrangeiros acabam vindo para o Brasil também. E todo esse povo que vem para o Brasil também, seja turista, ou seja para morar, seja, enfim, de qualquer forma, acaba vindo para o Brasil, acaba também passando por esses atendimentos no SUS, o que acaba que aumenta ainda mais a fila para a gente fazer os atendimentos. E não tem nenhum problema nisso. O SUS é para todos mesmo, né? O SUS é para atender a população no geral. Mas eu estou falando que o Brasil, por si só, ele sozinho, já é uma alta demanda para os profissionais que atuam no sistema de saúde. Agora, imagina colocar mais gente lá dentro. E o Brasil é um país turístico, querendo ou não, vem muita gente de fora. E todo esse povo, se necessário for, vai precisar também ser atendido numa unidade de saúde, no SUS da vida, que vai lá no hospital e talvez tome o lugarzinho ali da fila de alguém que vai vir depois e vai ter que esperar porque vai ter um turista ali que também tá. Então, o Brasil é um país que abraça realmente todo mundo, então precisa realmente ter um pouco de paciência. Mas, como eu falei, eu acredito que se não fosse a questão das filas, o SUS seria incrível. Seria incrível. Certo? E eu acho, de verdade, que é um sistema que funciona, na medida do possível, e não só pelo sistema, mas principalmente pelas pessoas. Os profissionais que estão lá fazendo, porque os profissionais que trabalham no SUS, não vou dizer por todos, porque obviamente toda generalização é burra, mas eu conheço uma boa parte dos meus colegas, né, profissionais, trabalham no sistema de saúde público e a maioria são excelentes profissionais. A grande maioria dos profissionais que trabalham no sistema de saúde são muito bons, tanto no questão técnica quanto na questão humana. Porque você trabalhar com o sistema público de saúde, geralmente a pessoa tem que gostar muito da sua profissão, porque ela realmente não está visando só a questão financeira, ela está visando a questão de prestação de serviço à sociedade, à comunidade. A pessoa tem que gostar de fazer isso, porque você atender 8 pacientes num consultório particular é totalmente o valor. Por exemplo, cada paciente você cobraria ali R$ 500, R$ 1.000, não sei. Agora, atender 8 pacientes na casinha por dia é totalmente diferente, porque você não vai ganhar por procedimento, você ganha seu salário no final do mês ali. E você vai ter que tratar dor de cabeça. Aliás, você vai ter dor de cabeça com muitos pacientes. Tem muitos pacientes que vão chegar estressados, com alguns outros problemas. Você vai ter que escutar paciente reclamando para você de milhões de coisas. E às vezes você vai fazer coisas que você talvez não queria fazer. Então, a pessoa realmente que está no serviço público, ela gosta muito de estar fazendo aquilo ali. Um ou outro que se destaca de forma negativa, mas essa é a exceção. Grande parte dos profissionais de saúde que estão no sistema de saúde público trabalhando, gostam muito do que faz. Então, se você vai na casinha, vai no sistema de serviço de pronto atendimento, se vai numa UBS, cara, trata bem aqueles funcionários, dê um bom dia. Se quiser levar brinde, leva brinde, porque eles merecem. São profissionais, geralmente são profissionais muito bons, tá? Eu sei que tem muito profissional aí que dá trabalho. Eu vejo muito Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro bem mais, né? Muito problema com médico, né? Que foge, algumas coisas assim, que foge à realidade do que deveria ser. Mas eu não posso falar por lá, porque realmente eu nunca vi, eu não conheço, eu só vi em Instagram, algumas reportagens, alguma coisa aqui, outra ali de denúncia. Mas não sei eles, mas no geral, pelo menos a minha realidade aqui, de onde eu já vi meus colegas trabalhando, vi as pessoas que estão próximas de mim, que trabalham nessa área,
são grandes profissionais que merecem o lugar que estão, merecem o respeito da população também. Eu, particularmente, nunca tive muito interesse em trabalhar no sistema público porque, não sei, eu acho que na minha graduação eu tive traumas com esses assuntos relacionados a SUS. Eu acho que por conta do tema ali, a professora na época não conseguiu passar o conteúdo. Eu não sei, eu fiquei meio averso a esse tema. Eu acho que eu tive dificuldade de entender e acabou que eu não consegui me apaixonar e olhar com esse tema com os olhos legais, entendeu? Assim, olhar com os bons olhos, com, poxa, eu quero isso pra mim. Eu acho que é só porque realmente eu não tinha entendido. Hoje eu já tenho aí mais de 8 anos de formado, então parar onde eu tô para poder ingressar no sistema público, para mim eu acho que é um pouco mais complicado, porque já não sei, eu já não tenho mais aquele mesmo pique de antes. Hoje eu quero reduzir um pouco mais a questão de trabalhar, de passar, sabe, atender vários pacientes. Eu quero atender um paciente que pague por 10 pacientes, eu não quero atender 10 que pague por um só, entendeu? Então, acho que a minha realidade hoje é diferente. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que estão lá à frente, no campo de batalha ali, no sistema público. Se você é recém-formado ou está terminando a sua graduação em odontologia agora, por exemplo, ou medicina, ou enfermagem, ou seja, qual for a sua área da saúde, eu recomendaria, sim, você tentar fazer um concurso para ingressar no sistema de saúde público. Eu recomendo muito você tentar trabalhar no UBS, que seja, porque eu acho que é uma baita experiência, é uma estabilidade legal financeira para você, principalmente para quem não tem condição de montar um consultório logo de cara. Pelo menos para você fazer ali, né, um pé de meia, você começar, para não começar com dívidas no seu início de carreira, você poder pagar ali suas dívidas, pagar tudo que você precisa da faculdade. Pelo menos na área da odontologia é tudo muito caro, então você precisa gastar muito para começar a ganhar. Muito. Você gasta muito dinheiro até você começar de fato a ganhar dinheiro. Então, eu acho que realmente seria uma boa você começar, inclusive é uma dica até da doutora Jéssica, ela até comentou isso também, né? Fazer serviços como mestrado, doutorado, tal, essas coisas. Tudo isso você se aperfeiçoa, né? Mas a questão do serviço público é muito interessante também. Você ganha ali experiência, você ganha um salário, querendo ou não, é um salário legal também, tá? É uma estabilidade boa para quem acabou de sair da faculdade, né? Ao invés de você ganhar aí, sei lá, R$100, 120 numa diária, numa popular, onde você vai se matar de trabalhar, aprendendo coisa errada, fazendo coisa errada, você vai no serviço de saúde público, onde você vai receber um bom salário, com os horários certinhos, com os pacientes certinhos, fazer daquilo que você sabe que você é capaz de fazer, dentro da sua limitação, e tá tudo bem. Tá tudo bem, fazendo o que é melhor para você e principalmente para a população que você vai atender. Eu tenho certeza que você vai ser bem feliz fazendo isso. Tá? Depois, claro, você quiser ali, sai do serviço público, abre o seu consultório, ou então mantém os dois, tem muita gente que faz isso também, mas você decide o que vai fazer. Mas eu acho que realmente é um caminho interessante. Infelizmente não é para todos, né? Até porque o sistema, acho que é um outro dos problemas que o SUS tem, é que não tem tantas vagas assim para mais pessoas. Eu acho que poderiam abrir mais vagas para profissionais da saúde e até mesmo para atender melhor a população, mas aí também gera mais necessidade financeira, porque vai ter que pagar esses outros profissionais também. O governo tem dinheiro, a questão é, vão distribuir? Eu acho que se remover, bom, assunto polêmico, mas enfim, se tirasse um pouquinho do deputado, do sistema judiciário, e tirasse um pouquinho das pessoas que estão no poder lá em cima, poderia redistribuir um pouco melhor para todo mundo. Mas, como já disse, é um tema para outro vídeo, isso aqui não é política, não é nada disso, é o SUS que estamos falando. Então, sobre o SUS, espero que eu tenha passado um pouco da ideia aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou se você já precisou usar o SUS, comenta aqui embaixo como é que foi a tua experiência, que eu realmente usei pela minha experiência, foi muito legal, mas eu tive algumas coisas positivas, outras negativas. Eu quero saber a sua opinião sobre como é que foi o seu atendimento no SUS. Comenta aqui que eu quero ler como é que foi a experiência de vocês, beleza? Aproveita, deixa seu like, se, claro, gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para continuar acompanhando. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.